he made Counter-Strike in Brazil. From nowhere, he became one of the best operas of his generation. Coloquei o Counter-Strike como primeira prioridade. His supremacy turned him into the most decorated Brazilian player of his time and earned his place in history. É difícil ter tido alguém que jogou mais do que eu. Welcome to the Hall of Fame, Kogu. Do you know what? I used to be good to be in front of a lot of people. I see a lot of faces here that are chasing the dream, the same dream that I used to chase back in the days. And one thing that we have all in common here is we put Counter-Strike in top one priority. Muito bem, Rafael Camargo Kogu, muitos parabéns. Seja bem-vindo ao Hall da Fama da HLTV. Qual é o sentimento, Kogu, de ser o primeiro jogador não europeu a entrar no nosso Hall da Fama, tendo em conta que também você jogou numa década em que o CS era praticamente dominado por europeus? O que é que isso traz para si em termos de sentimentos? Eu acho que é um reconhecimento muito foda, né? Na época do 1.6, eu acho que é difícil ter tido alguém que jogou mais do que eu. E quando eu digo isso, eu não digo de qualidade, eu digo de tempo de servidor, né? Eu era muito nerd, Hoje em dia é uma coisa mais normal, mas se a gente pensar fazer isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eram poucos, ou quase ninguém que fazia isso. Então eu nunca imaginei lá atrás que isso estaria acontecendo hoje, mas eu construí de uma forma assim... Eu coloquei o Counter-Strike como primeira prioridade. Então, acima de família, acima de amigos, acima de namorada, acima da minha própria saúde. Muitas vezes eu treinava, sei lá, ferrado de gripe, ferrado de qualquer coisa, porque o CS vinha em primeiro. Então, eu acho que é mais... lógico, eu tinha uma paixão, assim... surreal pelo CS, mas eu acho que diz mais sobre como que eu sou. E o que eu estiver fazendo, eu vou colocar, tipo, todo o meu foco, meu trabalho naquilo e não vou dar muita atenção pro que tá à volta. Faz sentido? Faz. Kogu, você sempre se identificou com a AWP e quem pensa no Kogu pensa nas suas jogadas com a AWP, mas embora também tenha sido um excelente jogador com pistolas e também com rifles, mas de onde é que surgiu este amor com a AWP? Nossa, eu tô tentando ir lá, eu pensava numa jogada, daí eu tentava ir cada vez mais para trás, assim, né? Eu acho que desde que eu me conheço, desde a época que eu comecei a ir para Lan House, assim, isso foi nos meados dos anos 2000, né? Até um pouco antes. Eu já gostava de jogar de AWP, né? A versão que eu jogava nessa época chamava versão Beta 5.2. E ninguém jogava de AK, ninguém jogava de AK, ninguém jogava de M4. As armas que a galera jogava era P90, MP5, AWP, Eagle talvez. Ninguém jogava de Scout, Sig Sauer, nada. Era P90 de verdade. E essas armas dava para tirar andando, pulando, tanto de P90 ou quanto de AWP, né, nessa versão. E na Lan House que eu jogava, lá nos anos 2000, tinha um coreano, né? Tinha um coreano que ele jogava muito de AWP, o João. E a gente ficava jogando até tarde, às vezes acabava sobrando eu e ele no servidor. E daí a gente fazia muito desses duelos de AW. Eu acho que desde essa época aí, bem nos primórdios ali da Lan House, eu já peguei ali um gosto muito grande de AWP. Eu lembro, agora passando vários anos depois, 2005 talvez, quando o Element entrou no time, eu lembro a primeira vez que ele entrou no time e veio na Lan House
A gente estava, acho que na Espanha, se eu não me engano, fazendo multicamp. Eu estava treinando vocês lembram no 1.6 como que era a janelinha da Dust 2? Da Dust 2? E daí eu ficava treinando, tipo, meio que pular rápido, dar o tiro e voltar. E daí a hora que ele chegou, ele ficou vendo isso. E eu tava errando alguns pulos, errando alguns tiros, né? Mas eu tava praticando para acertar se eu fosse tentar fazer isso no servidor. E ele ficou olhando assim e falou, por que você tá fazendo isso? Tipo, qual que é a ideia disso, né? Na minha cabeça, eu tenho que fazer isso e eu tenho que atirar antes que o cara me atirar. Tipo, se eu atirar e errar, tudo bem, eu só preciso melhorar. O que não pode acontecer é o cara atirar antes que eu. Isso daí vai mostrar que eu tô devagar, que eu tô lento. Então, desde essa época, eu tinha muita essa mentalidade de ser o melhor, sabe, de não entrar no servidor ali e amassar todo mundo. Isso sempre, sei lá, eu sempre gostei de jogar pra galera, de jogar pra torcida, assim, de subir em palco e essas coisas, assim, tipo, sempre me chamou muita atenção. Eu sempre busquei muito treinar, aperfeiçoar cada tiro, cada posição, cada ideia, cada jogada. E na nossa época, a gente tá falando de uma época que não tinha YouTube. Mas então, nessa época, né, no comecinho do CS, os AWPs, eles jogavam muito preso, né? Então, poxa, inferno. A gente sabia, todo mundo sabia que o AWP ia estar no NiP, ou biblioteca, em algum lugar ali do NiP ele ia estar, ou um pouco avançado, ou um pouco... É isso que mudava. Na nossa época não tinha, porra, o AWP que ia dar o tiro... Tinha, mas era muito mais difícil. Tapete, começava o round Xuxa... Muito conservadores, não é? Muito conservador. E isso foi uma coisa que a gente mudou, né? A gente mudou lá atrás. E até hoje em dia, né? A galera faz isso. Por que você sentiu que precisava dessa mudança de estilo, né? Você sempre foi conhecido por esse estilo ofensivo, de encurtar, de ser muito preciso também, né? De sempre ter esse tiro certo, a mira no lugar certo. Por que você sentia essa necessidade de mudar, de fazer diferente do que os outros Alpers estavam fazendo? Eu sempre preferi esses tiros mais perto, mas até por ser mais preciso, até por conseguir fazer mais jogadas em um espaço mais curto, né? Então, eu às vezes conseguia dar tiro e sair, dar tiro, às vezes o cara ia repicar outro cara para tentar treinar, já levava também, eu conseguia de alguma forma sair. Então, eu acho que é um pouco pessoal, mas eu lembro também bem taticamente. Hoje em dia eu acho que o Brasil é muito bom em termos de mira, skill. Eu acho que peca muito na parte tática, parte né, de team play, assim, comparado um pouco com a gringa. Digo mais o pessoal do Brasil, né? Não tanto a Fúria. A Fúria tá num momento espetacular. Meu, que time que tá. Já deixo o meu abraço aí pro Fallen, pelo amor de Deus, Fallen, não para em Cologne, não. Vamos mais um pouquinho. Antes de falarmos um pouco na conquista da SWC, desse título mundial, queria falar um pouco da criação da equipa do MIBR SP. Você, naquela altura, depois de ter jogado na G3X, foi para o MIBR, obviamente, uma diferença muito grande no nível, em termos de condições, não é? O MIBR tinha o apoio do Paulo Veloso, não é? Que tinha uma capacidade financeira que naquela altura nenhuma outra equipa brasileira conseguia ter, mas mesmo assim você não estava contente com a equipa e decidiu voltar para o G3X, mas a coisa não correu bem e acabou por ter de criar a sua própria equipa que depois virou o MIBR.SP. Como é que foi esse processo de sair do MIBR, tentar voltar para o G3X, não correu bem, você criar o MIBR, que depois o MIBR-SP, que acaba por ser, eventualmente, a equipa principal do MIBR? Então eu vou voltar bem no tempo, né? Eu era do G3X, fui jogar um campeonato na Latin Cup 2002, se eu não me engano, 2002, no Peru. E a final foi contra o MIBR, a gente ganhou. Joguei muito bem, eu fui eleito, acho que o MVP do campeonato. E
acabou esse campeonato, a final foi contra o MBR, eu era pelo G3X. Voltando pro Brasil, o Paulo Veloso me chamou pro time, Kogu, vem pra cá, tal. Conversou muito com a minha mãe. E eu acabei topando, porque era onde tinha o melhor patrocínio, o melhor time, né? Viajava mais, tudo. E era onde eu queria estar. Desde essa época eu já sabia, pô, para eu alcançar o que eu quero, eu preciso estar com os melhores, eu preciso estar treinando fora, né? O quanto mais eu conseguir, para mim é melhor. E daí eu tive essa conversa com o Gal, na época, ele era o dono do G3X. Ele nunca entendeu muito bem como que funcionava a minha cabeça, né? Não, é verdade, é verdade. E a partir desse momento que eu saio, vou pro MBR, a rivalidade MBR-G3X ficou... Meu, nossa, era pior que Palmeiras e Corinthians. Era pior. Nossa, era uma rivalidade assim que só quem viveu o momento sabe, né? E foi muito gostoso, no sentido assim, para o nosso crescimento, isso me fez querer jogar mais, ser um jogador melhor. Eu tenho certeza que para ele também ser um capitão melhor, tá participando dos campeonatos, foi de bom crescimento para nós dois. Foi saudável, às vezes machucava, porque era uma rivalidade fodida, mas eu acho que a gente cresceu bastante, né? E eu tava no MBR nessa época. Você morava no Rio, de frente para a praia, não é? Nossa, de frente pra praia, melhor época da minha vida. Parte hotel, meu Deus do céu, Mira. Nossa senhora, ali foi, acho que a melhor época da minha vida, assim, sabe? Tipo, eu tava vivendo ali um sonho. Tipo, ali eu tava... Porque eu tava de frente pra praia, puta apartamento do caralho. O Paulo Veloso tinha apelidado o time de Esquadrão da Fumaça. E a galera tava se desviando muito. Acabava não indo muito com o que eu pensava no momento, né? Então eu queria ser o melhor, queria estar no melhor time, queria estar ganhando campeonatos, só que eu tava vendo que ali tava com algumas... A gente não estava conseguindo avançar, melhorar, sabe? Tava muito estagnado. E daí, nesse momento, eu recebi uma proposta para voltar para o G3X, no lugar do Gaules, né? Que daí ia ser eu, NAC, El, Crash e Alit. Eu ia entrar no lugar do Gaules, ele estava jogando muito um outro jogo e o pessoal... Ragnarok, não é? E daí o pessoal queria tirar ele do time e tal. E daí eu virei Paulo Veloso, né? Eu lembro, eu cheguei na salinha dele, era uma mesa redonda, que nem essa. Eu falei, Paulo, eu tô indo pro G3X, né? Eu tô me sentindo um pouco travado aqui, eu quero evoluir, eu quero, né, melhorar meu time, eu quero, né, ter mais oportunidades, quero estar num time melhor, e aqui eu tô me sentindo que não tá indo melhorando um pouco. E daí o Paulo falou, pô, bicho, não quer tentar algumas coisas? Eu falei, Paulo, já conversei com os meninos lá de São Paulo, já tá tudo certo pra eu voltar pro G3X. Daí o Paulo Veloso, ele falou assim, não, tudo bem, Kogu. Né? E daí eu lembro de uma frase do Paulo até hoje, ele falou assim, naquela época, né? Ele falou, Kogu, você como melhor jogador e eu como melhor empresário, a gente ainda vai se trombar, a gente ainda vai fazer negócio. Daí eu falei, não, beleza, Paulão. Tranquilo, cumprimentei ele, voltei para São Paulo. Primeiro dia de treino, tô com a minha malinha aqui, cheguei lá na Cyber Oscar Freire. Cheguei na Cyber Oscar Freire para jogar. Daí eu tô tirando, né, mouse, teclado, assim. Daí eu vejo, assim, o Gaules chegando de longe lá com um blocão de papel, assim, daí ele joga na mesa. Kogu, fora. O time é meu, tá patenteado. Quem quer sair com o Kogu, pode ir agora. Daí veio o NAC e o El, que tinham me chamado pro time, eles que mais me chamaram. E daí a gente quase trouxe o Alit, né? Mas o Alit estava fazendo faculdade, se eu não me engano, na época. E a gente tentou trazer ele e tal, e ele acabou não querendo vir e ficou no time. Tudo bem. Daí tava eu, NAC e El.
Fiquei sabendo que vocês definiram o time na calçada ali na frente dela. Na calçada, na frente da... A gente acabou de ser expulso do time. A gente tá na sarjeta ali da calçada. E agora? Quem que a gente faz? Quem que a gente chama? Daí a gente falou, bom, precisamos de um capitão, né? Vamos chamar o Kiko. O Kiko tinha acabado de se aposentar na época. Tipo, então a gente trocou uma ideia, Kiko, estamos precisando de um capitão. Vem jogar com a gente e tal. Ele topou. A gente tava com 4. E daí faltava 1. E nessa época, o melhor time era o MBR, o segundo melhor time era o G3X, o terceiro melhor time era o GC, né? E no GC tinha um menino que chamava, o nick dele era Reds, RDZ. Ele era muito bom. E era ele que a gente queria no time, né? Então a gente ligou pra ele diversas... Acho que nem não tinha WhatsApp, lógico que não tinha. Tinha acabado de surgir o celular, né? Então daí a gente ligava pra ele, e, poxa, ele não atendia, tentava falar com a mãe dele, não dava. Passou 1 dia, 2 dias, a gente vai precisar de alguém. Mas isso foi um pouco depois. Com 4, quando a gente tava com 4, eu já liguei no Paulo Veloso, né? Eu falei, Paulo, fazia tipo 1 semana que eu tinha voltado do Rio, né? Lembra aquele dia que você falou lá atrás, que a gente ainda ia se encontrar? Eu acho que chegou o dia. Ele, porra, Kogu, o que tá acontecendo? Eu falei, Paulo, eu tô com um timaço aqui. Tô com um timaço, o time é esse. O que você acha? Daí eu lembro assim, Kogu, você confia no time? 100%, Paulo. Faz assim, pega os meninos, traz eles aqui pro Rio, a gente vai fazer um campeonato pra gente saber quem que é o melhor MBR, o segundo, porque nessa época, quando eu venho pro G3X, fica no Rio o MBR principal, o MBR RJ, e tinha também um outro MBR, que era um MBR que era um pingado de cada... Eu lembro que tinha o Chacal, o Bebê, que era do Sul, tinha um menino que era de Minas Gerais, daí tinha de Brasília também, foi acho que o ADR jogou nessa época. A gente chegou lá, a gente, destruiu... Você não falou do Fênix. Perdão, não ter falado do Fênix. É que o Fênix acaba vindo depois, né? Quando a gente tava com 4, né? A gente ficou na dúvida do Reds e tal, daí acabou não dando certo o Reds, e agora, né? Quem que a gente vai chamar? E daí no GCBR, que era tipo o Academy, né? O Academy... Era a equipa dos Zeus, não era? Não. Não era? Era do Beto China. Beto China. Então era MBR, o melhor time, G3X, daí o GC. Só que o GC tinha o GC principal e o GCBR, que era o Academy, era a molecada. Então, por causa que a gente não conseguiu chamar o Reds, a gente falou, e agora? Tem um molequinho ali que é o Fênix, FNX, magrelinho. Nossa senhora, meu Deus, batia um vento e levava ele embora, tá ligado? Hoje em dia não, tá legal. Mas naquela época ali, o time, assim, encaixou de uma forma que a gente foi jogar esse campeonato lá no... era MBR Cup, que o Paulo Veloso chamou. A gente jogou contra todos os times, todos os mapas. A gente não perdeu nenhum lado. Tipo, a gente ganhou espanco, assim, do começo ao fim. E daí eu lembro também, tipo, foi uma situação muito chata. E acabou, assim, acabou o campeonato. E como o nosso time ganhou tudo e ficou com o melhor patrocínio, a gente foi pegar na sala dos caras a shuttlezinha, né? Que era os PCzinho portátil que a gente levava para todos os cantos. E foi uma situação muito chata. Imagina, a gente acabou de ganhar dos caras, os caras têm o melhor patrocínio, tipo, é o filho do dono, todo mundo ali que já tava lá no MBR, a gente entrando lá, pegando. Foi uma situação, tipo... Foi uma situação muito ruim, eu acho. Foi uma situação difícil. E eu queria só aproveitar também um momento para falar, né... A minha rivalidade com o Gaules ali, ela foi muito, muito forte, né? Muito forte. E me tornou uma pessoa melhor, me tornou uma pessoa muito mais dedicada, né? Uma pessoa muito mais focada. Queria aproveitar também e agradecer o Gaules. A gente teve aí lá atrás algumas diferenças, mas
tudo dentro do jogo, né? Eu acho que faz parte, eu por uma equipe, ele por outra, né? O máximo de respeito em tudo que eu posso falar a respeito dele. Esse time, em pouco tempo, né, começou a ir para a Europa com esse patrocínio, começou a se destacar e chegou ao auge dele, que foi ganhar a SWC em 2006, primeiro grande título que o Brasil teve no CS. Eu queria que você falasse, em especial, de como foi a preparação e de como foi esse campeonato, se é para você também o campeonato mais importante que você ganhou, o campeonato mais importante da sua carreira. Foi praticamente o primeiro campeonato que a gente jogou depois que a gente montou essa lineup. A gente não jogou muitos campeonatos. Foi assim, então a gente foi fazer esse bootcamp, ganhamos a SWC no Brasil, né, o qualificatório, fomos para fora, a gente acho que ficou 1 mês na Suécia treinando. No meio do caminho, antes de eu ir para a SWC, eu tinha conhecido meu pai, não sei se isso é válido eu contar. Eu conheci meu pai com 22 anos de idade, né, até então eu não sabia se meu pai estava vivo, se meu pai estava morto, se ele era gordo, magro, feio, tipo. E quando eu conheci meu pai, eu descobri que a família inteira dele era ligada ao futebol, né? E eu, antes de jogar CS, eu era fanático, eu jogava em clube, jogava em time. E eu vou encurtar o máximo aqui, assim, para não estender tanto. Fica à vontade. Mas quando eu conheci meu pai, a gente não tinha muita coisa em comum. A gente foi num bar, eu lembro de não saber muito o que conversar, o que contar. Foi uma situação meio estranha, assim, sabe? E daí a gente marcou uma próxima vez para jogar um futebol society. E daí, nessa vez, aconteceu, sabe? A gente jogou bola, a gente conseguiu se entender muito melhor em quadra do que fora. Então, isso trouxe a gente para mais perto, né? Então, o futebol uniu eu e meu pai ali de uma forma que ele tinha um irmão que era técnico no Catar. Meu pai a gente marcou uma outra vez para jogar, meu pai gravou, mandou o vídeo pro meu tio no Catar, o pessoal de lá gostou e já estava tudo certo para eu ir pro Catar. Na minha cabeça, poxa, eu já estava 4 anos assim tentando e a gente não ganhava, assim, ganhava um campeonatinho pequeno, sabe? Não as coisas grandes, eu tentando. Eu falei, quer saber, eu vou tentar ser jogador de futebol. Né? Eu não contei nada para ninguém dos meninos do time, nada pro dono, mas quando a gente ganha ali, quando a gente ganha SWC, eu falo, o Paulo Veloso liga para dar parabéns, né, com aquele jeito carioca dele. Porra, meu irmão, qual é a Kogu? Parabéns. E daí eu falo, pai, ô Paulão, que da hora, ganhamos do caralho, mas semana que vem eu tô indo pro Catar jogar bola. Tipo, ele, que? Como assim? Tipo, eu não entendia nada, não entendeu nada. E já estava tudo certo para mim, né? Não era algo que era negociável ali com ele. Eu já estava com passagem, eu já tinha o lugar onde ficar, já estava tudo certo e acabei indo. Tudo que eu tinha ali dentro do futebol, que o meu físico, correr, tipo, gás, tudo eu perdi. Então eu tive que recuperar isso muito, muito rápido. Lá no Catar, que era tipo 50 graus, e num período rápido, porque eu tinha que assinar contrato para eu não ter que ficar eu mesmo me bancando lá. E daí eu treinava de manhã, tarde e noite, e eu acabei forçando muito até o momento que eu abri o músculo da perna. E daí quando eu abri o músculo da perna, eu continuei tentando, continuei forçando. Eu achei que eu estava num momento que estava próximo de eu assinar contrato, e daí se eu assino, aí eu viro queridinho do Sheik. Então essa era a minha ideia, né? Então... Mas antes, voltando à SWC, como é que foi aquela conquista daquele campeonato? Foi um campeonato muito bem disputado, 2 fases de grupos, BO1, vocês perderam com a Fnatic na segunda fase de grupos, empataram com o Lunatic Height na primeira, e depois os playoffs, melhor de um, portanto, ou vence ou vocês estão eliminados. Alternate Attacks nas meias finais, vocês vão ao overtime e depois conseguem a vitória com os Fnatic na final. Que memórias é que tem desse campeonato? Nossa, eu tenho muita memória desse campeonato. Olha, eu lembro
Eu lembro que era um campeonato que o Nel, ele estava surgindo, então... Pentagrama. Eu lembro que um amigo meu virou pra mim e falou: Kogu, tem um cara aí da Polônia, o cara tá meio bagaçando todo mundo, tal, meu... Eu lembro que então foi um campeonato que ele surgiu, né, que ele tava assim, evoluindo bastante. A gente pegou o Noah numa Inferno e a gente jogou no palco contra eles. E como que era a fase, era BO1, somava todos os rounds, então jogava até o final, os 30 rounds. A gente jogou contra eles no palco. A gente ganhou de 27-3. 27-3. 27-3, se eu não me engano. E foi assim, uma surra. Tipo, uma surra assim de verdade, tá ligado? E é muito pior do que um 13-0, eu acho. Porque 13-0 chegou ali, acabou. Imagina que foi, tipo, mano, 25-1, tá ligado? Foi uma parada, assim, surreal. Eu lembro que essa partida trouxe muito... Ó, rapaziada, acho que dá, hein? Vambora, vamos acreditar? Vambora, acho que dá. Então, eu lembro que trouxe muita confiança pra gente essa partida. Você falou da Alternate Attacks, né? A gente jogou contra eles numa trem. E, meu Deus, não sei se vocês sabem, né? Eu contei poucas vezes, eu acho que essa história. Talvez o Rock saiba. Mas foi uma trem. A gente estava ganhando. E daí sobrou alguma situação 3x3, 2x2, em que o Fênix sobe no trem vermelho ali, aquele trem, a gente tava de TR, então ele entrou, tal, alguma jogada rápida ali pelo meio, ele entrou, subiu no vagão vermelho e tal, e daí ele jogou uma bang, assim, na direção da liga. Mas ele não ficou pegando pixel, não fez nada, tipo, ele tava assim, jogou a bang, continuou olhando. Só que essa bang, né, o CS era um jogo nessa época que tinha que ter algumas aperfeiçoações. E o que aconteceu foi que essa bang que o Fênix jogou, ela entrou debaixo da caixa. Era como na Nuke, na rampa, não é? Ela entrou ali debaixo da caixa da ligação. E o que aconteceu? Bugou o mapa, né? O cara do CT, que tava... o Alternate Attacks, o cara que tava vindo da beca pela rampa da base CT, ele ficou cego. Uai, tomei bang, tô cego. Pausa de mim, flash bug. E daí, eu lembro até hoje, os caras vieram, seu time tá desclassificado. E eu, nessa época, não falava nada de inglês, né? Nada. Eu fiquei umas 2, 3 horas ali conversando em espanhol, portunhol, tentando em inglês, mas não, como que você vai desclassificar nós? Claramente foi sem querer. Arruma vocês o jogo. Não foi, como que você tá querendo desclassificar a gente por causa disso? Eu lembro que eu fiquei muito tempo, né? A gente ficou muito tempo ali conversando. E daí chegou um ponto que os caras deram só aquele round pra eles. E a gente veio, nossa, com muita raiva. A gente tava com muita raiva deles, porque não foi de propósito. E a Alternate Attacks queria a eliminação de vocês. Queria a eliminação, porque eles queriam passar de boa, né? Queria passar de boa. Com muito ódio, a gente amassou eles depois, ganhou. A gente ganha deles nessa trem, se eu não me engano, que a gente empata com o Lunatic Ride, perde pra Fnatic e ganha tudo. Né? E foram muitos jogos, né? E tudo MD1, muito difícil. Mas a gente foi construindo assim, partida a partida. Quando a gente chega no campeonato, a gente não chega como potencial ganhador ou favorito, nada. A gente chega como nada, praticamente, tá ligado? Eu acho que hoje é fácil, não é? Tendo em conta que o Brasil já teve sucesso em muitos esportes, não é? Mas naquela altura ninguém olhava para o Brasil como uma potência. E no CS ninguém tinha feito algo parecido, não é? Vocês colocaram o Brasil no mapa, não só no CS, mas nos esportes, não é? Sim. A gente era conhecido como ponto positivo. Os caras iam pegar a gente. Sabe quando você tá jogando FIFA com seus amigos, daí tem um amigo ruim, que quando você vai pegar ele, você dá uma chacoalhada para garantir vários pontos? Era o que os gringos faziam com a gente. Né? Pegavam a gente, sacode. Então, foi uma coisa assim que mudou bastante a partir dali, que a gente mostrou que não ia ser tão fácil a partir daquele momento e
a gente começou a brigar muito para disputar por campeonatos, para disputar por premiações, enfim. Foi uma coisa que a gente... E foi a partir daquele campeonato. Você falou já um pouco dessa tua pausa logo depois da SWC, né? Você teve outras na carreira depois, foi fazer faculdade, depois no começo do CSGO, né? Acho que você para um pouco também. Essas pausas, você se arrepende? Claro, teve a sua experiência, né? Você conseguiu ficar mais próximo do seu tio, você já falou que foi muito importante para você também, tentou o seu sonho de jogador de futebol, mas você se arrepende dessas pausas, principalmente essa que foi bem no teu auge ali, ou pelo menos no auge do MBR? Essa daí não durou muito, né? Eu fiquei, sei lá, de 4 a 6 meses fora e eu acabo voltando melhor do que eu tava, eu acho. Eu voltei no auge, eu consegui... Ali 2006 foi a época que eu tava minha melhor fase, então eu volto não muito longe disso. Arrepender é foda pensar assim, sabe? Tipo, será que se eu tivesse continuado, mesmo ali, que foram 4, 6 meses, será que a gente não teria ganho mais algum campeonato durante esse tempo? Será que eu perdi um entrosamento com os meninos que depois... Eu penso nisso às vezes, mas não é algo que eu me arrependo. Foi uma decisão que eu tomei achando que o CS ia acabar, né? Então, eu tentei me proteger de alguma forma porque... Desde moleque eu já fui pro mundo, né? Eu terminei o colégio, mas a gente está falando de muitos anos atrás e eu venho de uma família muito conservadora, assim, então eu não fazer nada era uma coisa que inaceitável. Então eu acabei indo ali pro lado de fazer uma faculdade, né? Eu acabei fazendo faculdade de Direito. Não exerço, não tirei a OAB, mas de 2010 a 2015 ali eu acabei focando ali na parte da faculdade. Muita bebida, muita balada, muita mulher. Acho que qualquer faculdade, pelo menos do Brasil, hein, rapaziada? Kogo, pra gente finalizar, a parte do 1.6, você tem uma relação muito forte com o Paulo Veloso ao longo de todos os anos da sua carreira, Até né? hoje. Ele foi para você aí o cara que te levou para o Rio de Janeiro, depois o cara que te pegou de volta. Você já citou uma frase clássica aqui, né? Ele como melhor empresário, você como melhor jogador, iam se reencontrar. Como que você explica por que pessoas tão diferentes de idade, de vida, você um adolescente, ele um empresário já consolidado, por que tudo entre você e o Paulo Veloso casou tão bem e por que ele confiava tanto em você? Eu acho que ele via a minha dedicação. Eu treinava praticamente enquanto eu estava acordado, era CS, ou se não, tô melhorando alguma coisa dentro do CS. E ele notou isso muito rápido em mim. O Paulo Veloso, né, na nossa época, ele comprava o direito do campeonato. Ele poderia simplesmente, o direito é meu, vai o meu time. Mas não, por mais que ele mandava a gente treinar, ele pegava, não, quem vai jogar o campeonato lá fora é o melhor time que tiver no Brasil. Então, Era por mérito, não é? era por mérito. Então, tipo, vocês vão jogar... Ele chamava todos os times do Brasil, pagava para todos os times do Brasil. Ele fomentava ali o Counter-Strike, sabe? O Counter-Strike sem o Paulo Veloso, eu não vejo como que seria. Ali pro Brasil, foi uma figura, assim... foda, fenomenal. Se não tivesse, literalmente, eu não existiria. Não dessa forma. Hoje quando se pensa no CS brasileiro, o Fallen, obviamente, surge como figura principal, mas o próprio Fallen fala de você como uma grande inspiração, não é? E se calhar se não tivesse havido Kogu, não teria havido Fallen, não teria havido sequer a equipa vencedora dos Majors. Isso para si é uma fonte de orgulho? Com certeza. Esse lado que até agora que eu estava contando para vocês, maluco, obcecado, mega focado de jogar, de treinar, eu acho que com certeza eu acabei inspirando outras gerações, né? Não cheguei a jogar com o Fallen no mesmo time, acho que a gente jogava lá atrás poucas partidas contra,
Mas eu imagino que ele jogou com muitos teammates que jogavam comigo, Nak, El, Fênix. Então eu acredito que muitos desses jogadores que jogavam comigo passaram para ele como que eu fazia, a minha ideia de dedicação. Eu acho que isso pode ter, né, influenciado bastante ele nesse ponto, né? No sentido de, porra, caralho, mas eu tenho o maior carinho pelo Fallen. Eu até ia vir com a camiseta dele aqui para entrevista, mas eu achei que uma do Brasil também ia ficar legal. E eu tenho o maior respeito e carinho pelo Fallen. O Fallen é foda, é um cara aí dentro e fora do servidor que inspira muitas pessoas, né? É uma pessoa que, assim, a forma como ele entrega, sem ego, tentando colocar o moleque nas melhores posições. Ele é do caralho. Falem assim, como pessoa, como jogador, como capitão. Como namorado, aí é a Letícia que fala. Como pai de pet, aí é o Bartô. Mas tudo que eu sei dele, assim, eu tiro o chapéu pra ele. É um cara foda dentro e fora do server. E mega respeitado lá por todo mundo, pelo Brasil inteiro. Não só no Brasil, aqui fora também. E Fallen é foda. Fallen é foda. We never knew Counter-Strike would be this big. And I just want to say thank you for all my sponsors, all my friends, everybody who is cheering for me. I'm so happy to be here. Thank you so much, HLTV. Muito bem. Kogu, para rematar, imagine hoje em dia o Kogu com 16, 17 anos, no cenário atual, quão grande é que acha que poderia ser se começasse hoje a jogar, se tivesse 16, 17 anos, e também quando olha para o seu legado no Counter-Strike, nos esportes, no impacto que você teve, o que é que vem à sua cabeça? Eu não sei. Eu acho que se eu tivesse meus 15, 16 anos hoje, talvez não fosse o Molodói. Eu acabo deixando um legado de treinamento duro, de foco, de força de vontade, vai vencer qualquer coisa. Eu tenho esse reconhecimento, Às vezes acaba sendo muito maior aqui fora do que no Brasil. Mas eu sou muito grato ao Counter-Strike por tudo, por onde ele me levou, por todos os países que eu conheci, por ter aprendido a falar inglês, foi por causa do CS. Eu só tenho a agradecer por tudo que o Counter-Strike me proporcionou e continua proporcionando até hoje. CS pra mim é minha vida. Eu tenho 40 anos hoje, vou fazer 41. Caralho, tô velho, hein? Tá vendo, mas não pode ficar ruim, segundo você. É verdade, né? Eu sou muito maluco, velho. Eu tô com 41, por que eu preciso... Por que eu não posso pinar? Por que eu não posso... CS foi, como eu disse, CS foi minha vida e continua sendo. Né? Então, eu sou eternamente grato por tudo e por todos que passaram na minha vida. E em cada momento eu sei reconhecer e eu reconheço todo mundo que me ajudou e todo mundo que passou junto comigo. Kogu, muito obrigado. Foi um prazer e bem-vindo ao Hall da Fama. Uma vez mais. Hall da Fama, Hall da Fama, Hall da Fama. Aí, caralho, ó. Surpresa aí, hein? Surpresa no Hall da Fama aí, que vocês vão ver alguma coisa diferente. Sem spoiler, sem spoiler.